E aí, pessoal, seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais uma videoaula de história aqui no canal. Meu nome é Laura e hoje nós vamos estudar o que foi o milagre econômico no período da ditadura civil-militar brasileira. O milagre econômico ocorreu entre os anos de 1968 a 1973, no período do governo do ditador Emílio Médici. Esse período é chamado de milagre econômico porque houve um crescimento, um aumento do PIB, o Produto Interno Bruto, houve um aumento também, um crescimento da industrialização e também a inflação abaixou. Tudo isso aconteceu em um curto período de tempo, por isso que é chamado de milagre econômico. O milagre econômico no governo do Médici só foi possível porque no governo anterior, do Castelo Branco, foi criado o Programa de Ação Econômica do governo. Esse programa possibilitou a abertura ao capital estrangeiro e também reformas na economia, na fiscalização e tributária. Durante esse período, o PIB crescia 11,1% por ano. Como uma forma de centralizar essas decisões econômicas, foi criado o Banco Central. Também nesse período foi criado o Sistema Financeiro de Habitação. Ele era formado em conjunto com a Caixa Econômica Federal e o Banco Nacional de Habitação. Esse sistema ele foi criado para incentivar a construção de imóveis, a construção civil. Para custear esse financiamento habitacional, eles pegavam dinheiro do FGTS, o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, o imposto que o trabalhador tem que pagar, que foi criado em 1966. Esse imposto foi criado justamente para incentivar a construção civil. A criação desses bancos para estimular o mercado de capital e também a abertura de crédito do consumidor estimulou as indústrias automobilísticas aqui no Brasil. O ministro da Fazenda da época, o Delfim Neto, ele dizia que o bolo precisava crescer para depois ser repartido. Outro ponto que marcou o milagre econômico, além dessas políticas econômicas, foi a construção de grandes obras como hidrelétricas e estradas. Durante o período do milagre econômico é que foi construída a usina nuclear de Angra dos Reis. Também teve a usina de Itaipu, a Zona Franca de Manaus. Também nesse período foi construída a ponte Rio-Niterói. Também teve a estrada perimetral, uma rodovia que liga 4 estados, liga o Amazonas, Pará, Amapá e Roraima. Também teve a Transamazônica, a rodovia que liga Paraíba ao Pará. Ocorreu também o desenvolvimento da mineração no estado do Pará e também a construção das usinas de Carajás e Trombetas. Na visita que efetuou ao município de Altamira, em plena selva amazônica, o presidente Médici inaugurou oficialmente os trabalhos de construção da rodovia Transamazônica, instrumento eficaz de ampliação das fronteiras econômicas do país e uma das obras essenciais do Programa de Integração Nacional elaborado pelo atual governo. A colonização da Amazônia é dificultada pela escassez relativa de transportes. O lançamento de vias terrestres de penetração, servindo de complemento ao sistema de rios navegáveis, torna-se, portanto, um imperativo. Mas, como nem tudo são flores, agora vamos falar das consequências, dos impactos do milagre econômico. Todas essas construções que eu falei foram feitas através de empréstimos internacionais. Isso fez com que a dívida externa do Brasil aumentasse. Mas essa não foi a única consequência do milagre econômico, teve outros impactos também, como a desvalorização cambial, o arroxo salarial e a diminuição do poder aquisitivo da população. É aquela velha história, no período do milagre econômico, o rico ficou cada vez mais rico e o pobre mais pobre. Apesar da economia estar crescendo aceleradamente, não houve nenhuma medida, nenhuma política para combater a desigualdade social. A riqueza foi acumulada, o bolo cresceu,
mas ela não foi dividida, o bolo não foi dividido para a população. E toda essa riqueza acumulada ficou concentrada nas mãos de 1% da população. Outro impacto socioeconômico do milagre econômico ocorreu durante a construção da Transamazônica. Para construir os 4.260 quilômetros da rodovia, ela passou por 29 comunidades indígenas. Essas comunidades indígenas eram isoladas ou de contato intermitente, de pouco contato com os brancos. E para construir a rodovia, essas comunidades indígenas tiveram a remoção forçada. Eles foram levados por força para o Parque Indígena do Xingu. E muitos morreram, seja durante a viagem ou lá no parque mesmo, porque muitos não resistiram à pneumonia e à blenorragia, além de terem perdido as suas terras. O milagre econômico começou a decair no ano de 1973, por causa da crise do petróleo, uma crise de abrangência mundial. Todos os países sofreram com a crise do petróleo, porque o preço do barril do petróleo aumentou muito, e isso refletiu também no preço dos combustíveis feitos com petróleo, o que fez com que diminuísse os investimentos econômicos, essas políticas econômicas, as construções civis e tudo mais. Então, por causa da crise do petróleo, todos esses avanços econômicos retrocederam e diminuiu também os investimentos, tanto internos quanto externos na economia brasileira. Essa foi a videoaula de hoje, espero que tenham gostado. Bons estudos e vejo vocês quinta-feira para assistir uma videoaula de filosofia. Até mais!